Hoje trago-vos a nova atividade Falar Desporto, inserida no nosso projeto Comunidade Desportiva. Este projeto está no Plano Nacional da Juventude, no domínio-chave de educação formal e não formal. Com isto, pretendemos dar voz a agentes desportivos que estão inseridos na comunidade de Gondomar, nomeadamente de São Pedro da Cova. Estejam atentos a este episódio. Ora, portanto, muito bem-vindos a esta nova atividade da Aventure, o programa Falar Desporto, dentro do nosso projeto Academia Desportiva. Hoje temos um convidado muito especial para dar o início a esta atividade, o professor José Alberto. O professor José Alberto é treinador do Clube de Futebol Oliveira do Douro, que se encontra neste momento a disputar a divisão de elite da AF Porto. No seu percurso como treinador tem passagens pela formação de Rio Ave, Boa Vista, Gondomar, foi campeão nacional de júniores pelo Boa Vista e tem uma subida de divisão com o Gondomar. Aliado ao seu percurso de treinador, junta também a função de professor, sendo neste momento o coordenador dos cursos de apoio à gestão desportiva da Escola Secundária de São Pedro da Cova. Mas mais do que eu vos apresentar, pedia se calhar ao professor também para se apresentar e falar um bocadinho deste seu percurso. Antes de tudo, quero agradecer o convite que a Aventure fez e quero dizer que é sempre um prazer falar de desporto. Relativamente a mim, acho que foi quase tudo dito. O meu percurso foi sempre ligado ao desporto e à educação. Portanto, são duas vertentes que eu tenho e que consigo conciliar desde muitos anos. Muito bem. Vamos então dar início e pegando também aqui neste ponto de partida, eu e as pessoas também gostariam de perceber do ponto de vista pessoal quem é o José Alberto, como é que foi a sua infância, a juventude, de onde é que nasceu no fundo esta paixão pelo futebol e pelo desporto em geral? Sim, muito cedo eu comecei a jogar futebol, representei a Associação Desportiva de São Pedro da Cova, portanto em todos os escalões de formação e como tudo na vida, há situações que nós temos que alterar e são situações que nos aparecem, muitas vezes pensamos que não podemos perder a oportunidade. E numa dessas eu fiz uma prova de atletismo de rua no dia 25 de Abril, para comemorar a data e portanto, consegui realizar uma boa prestação. Estava lá representado o Futebol Clube do Porto e no final vieram falar comigo para se eu estava disponível a começar a praticar atletismo e a representar o Futebol Clube do Porto. Como era um clube que toda a gente sonhava algum dia representar, como eu não tinha capacidade para representar no futebol, tentei então representar por outros caminhos e foi aí no atletismo que eu comecei a dar os primeiros passos e a gostar e a ter o gosto pelo atletismo. Pronto, depois disso, o meu percurso foi então a área do atletismo até a entrada na faculdade e aí tive que optar novamente por outras situações. Claro. É engraçado porque tínhamos aqui uma pergunta de uma pessoa que acho que colocou as perguntas do Facebook, do Ser António Branco. Como é que nasce para o futebol quando era um doido pelo atletismo, aqui o doido no sentido positivo da palavra? Sim, continuo a ser doido pela corrida, portanto, é um hábito que eu tenho, sempre que posso vou correr, e gosto muito, faz-me muito bem e desde cedo treinei muito, fiz muitos quilómetros na rua, ainda naquele tempo em que pouca gente se via a correr pela rua e algumas vezes até éramos conotados por malucos por nos ter que levantar tão cedo, porque eu era considerado atleta de alto rendimento, treinava 2 vezes por dia e como tal muitas vezes tinha-me que levantar às 6h30 da manhã, fazer o meu treino, tomava o meu banho e depois ia para a escola. De seguida, no final do dia, novamente ia treinar, chegava a casa tarde portanto, tinha muito pouco tempo para estudar, mas treinava muito e sempre gostei muito do treino. Seguindo também agora esse exemplo, lá está, um atleta de alto rendimento, ou um atleta que tenha uma atividade esportiva mais considerada, qual é a importância do trajeto, do percurso académico e saber conciliar as duas coisas, o desporto e os estudos?
Portanto, é preciso um sacrifício muito grande, portanto, e uma força de vontade enorme, e também ter uma colaboração grande por parte da família. Eu isso tive bastante. O meu pai, por exemplo, depois do treino, porque eu não tinha tempo para chegar às aulas às horas, levava-me à escola, e à noite a minha mãe, enquanto eles já tinham comido, eram 10h30 da noite, estava eu a chegar, ainda tinha que jantar e depois ainda tinha que, portanto, realizar as minhas tarefas académicas, e era muito complicado, mas havia aí a colaboração. Também havia uma situação que sabiam que o desporto era uma área que me fazia bem, portanto, também me fazia tirar de outras situações que poderiam ser complicadas na minha juventude, e eu consegui conciliar sempre, muitas vezes prejudicando um pouco os estudos, mas se eu colocar no prato da balança, acho que fiz uma boa escolha e consegui atingir os meus objetivos com algum esforço. Se calhar poderia eventualmente ter médias superiores, mas ao fim e ao cabo consegui atingir e realizar-me profissionalmente. Claro. Podemos dizer que eu pelo menos sou, e acho que o professor também será assim, daquela velha máxima do castigo, estás de castigo, mas vais ao treino. Sim, eu acho que em termos de castigo nunca se deve tirar o treino. Portanto, isso, o treino, apesar de toda a gente gostar, mas principalmente temos que olhar para a vertente da saúde e do bem-estar. E acho que tirar o treino, sabendo que é uma situação que faz bem à saúde e provoca bem-estar, acho que não é um castigo. Isso é, portanto, não deixar evoluir e não deixar a pessoa Inativa. formar-se, e isso é complicado. Agora, esta pergunta vai um bocadinho no seguimento, porque portanto, acho que é de conhecimento geral, que eu e o professor já nos conhecemos há algum tempo, mas a visão que eu e que se calhar muita gente tem do professor José Alberto é o treinador José Alberto ou então o professor José Alberto. Mas pegando aqui na ideia do treinador, sempre se imaginou como treinador? Houve algum momento em que disputasse essa decisão, ou seja, vou ser treinador de futebol? Como é que surge no fundo essa paixão pelo treino e a paixão por ser treinador? Eu quando entrei na faculdade, portanto, acabei a licenciatura de Educação Física e Desporto em 1993, e nessa altura, quando estava a frequentar a faculdade, fui convidado por uma pessoa que estava relacionada com o treino de futebol, que foi o professor Manuel Guedes, que já faleceu, que foi jogador do Porto e do Varzim, do Braga, que nessa altura era um conceituado treinador de futebol, e convidou-me para integrar a equipa técnica dele. Eu era muito novo, portanto aceitei, não perdi a oportunidade, e a partir daí também com aquilo que eu tinha vindo a estudar na faculdade e a pensar o futebol como um todo, comecei a pensar em ser treinador de futebol, porque não via o treino do futebol só com a vertente física ou psicológica ou técnica ou tática, mas comecei a ver o futebol como um todo, e como tal, sendo visto dessa forma, eu também tinha que ser um treinador de futebol. Já é treinador há algum tempo. Há algum momento até agora que sente que tenha sido a maior conquista, ou um momento assim muito decisivo que tenha tido muito peso durante a carreira? Portanto, eu sou treinador de futebol quase há 31 anos, portanto, estive sempre ligado nestes anos todos. Eu deixei o atletismo quando entrei para a faculdade, aí optei pela opção de futebol, porque o futebol era a minha grande paixão em termos de treino, e já que não poderia ser atleta ou jogador de futebol, teria que ser treinador. E aí optei, a partir daí comecei só a estudar futebol e a interessar-me por tudo que fosse
ligado ao futebol, desde ações de formação, desde tirar o curso de treinadores de futebol de terceiro nível. E pronto, agora, relativamente à pergunta, quais foram os maiores sucessos? Portanto, eu não comecei na formação, eu comecei no futebol sénior. Há muita gente que pensa que eu comecei na formação, mas não. Eu comecei no futebol sénior, quando era adjunto do Manuel Guedes. Depois é que fui convidado para integrar a formação do Boa Vista, aí cheguei a ser coordenador de futebol lá do futebol de formação. Fomos campeões nacionais nos júniores, portanto é um feito, e aí o Boa Vista tinham excelentes resultados na formação. Depois as coisas no Boa Vista começaram a não correr muito bem em termos financeiros, e eu nesse ano fui convidado para ir para o Guimarães, e também surgiu-me a oportunidade de vir a treinar o Gondomar, também para tentar conciliar o facto de ser docente e os treinos. Então optei por treinar o Gondomar, porque era aqui perto, e o Gondomar nessa altura estava na 2ª Divisão Nacional de Júniores. Na época anterior tinha não descido da divisão no último jogo, portanto foi uma época muito má relativamente aos objetivos que eles tinham. Eu nesse ano, então, comecei a treinar a equipa e fomos felizes e conseguimos subir a divisão à 1ª Divisão Nacional. Portanto, foi um marco histórico em termos de clube. A partir daí, penso que foi só somar sucessos, porque nos 3 anos seguintes tivemos sempre melhores classificações, e no último ano conseguimos ir à fase de campeão para um clube como o Gondomar, que era o único que estava nessa fase, que jogava na 2ª Divisão Nacional. Todas as outras equipas eram da 1ª Divisão Nacional. Portanto, foi um grande feito. Um grande feito, e aí eu também quero agradecer a quem trabalhou comigo, aos jogadores que estiveram comigo nessa caminhada, e aos diretores, ao César Oliveira, ao Pedro Dias, ao presidente também, que nos deu muito apoio. Portanto, foi uma situação de muito sucesso que o clube teve, até que surgiu o convite para eu ir treinar os séniores, e também que aceitei com um bom agrado, e aí estive 8 anos, e também considerando que foi um percurso de sucesso, conseguimos sempre atingir bons resultados. Chegámos a levar a equipa à fase de subida, e na última temporada até andámos 28 jornadas em primeiro lugar. Portanto, tudo nos correu bem. Pegando agora no seu percurso sénior, formação, de volta aos séniores, pegando também aqui numa pergunta de uma pessoa que nos fizeram no Facebook, do Júnior Alves: qual é a principal característica do atleta que o atleta deve ter quando passa de júnior para sénior? O que é importante nessa adaptação, e quais são as características que são fundamentais? Portanto, é integrar-se bem no grupo, é sentir que ainda tem um percurso a cumprir, que ainda tem muita aprendizagem pela frente, tentar aprender sempre com os colegas mais experientes, ouvir sempre os treinadores, ser humilde, trabalhar sempre muito, tentar, portanto, não se esgotar só no treino para o sucesso, portanto, em termos de vida pessoal, em termos de querer, portanto, ter muito cuidado aí e prescindir de muitas situações para tentar se ingrar no futebol. Para tentar seguir o sonho. É uma vida difícil, uma vida de sacrifícios, mas pode valer a pena. Já agora, se calhar também encarreirávamos aqui já outra pergunta do Facebook, de uma das pessoas que se juntou, do José Rodrigues, que pergunta porque é que existe falta de espaço no CNS para jovens jogadores portugueses. Segundo o José Rodrigues, não é pela falta de qualidade, por que será?
Eu concordo plenamente, não é por falta de qualidade. Eu no Gondomar tive sempre plantéis muito jovens, portanto o Gondomar, quando eu subi para os séniores, em termos financeiros não tínhamos um orçamento muito alto, então tínhamos que optar pela formação, tínhamos que optar por jogadores que vinham de júniores, de outros clubes, mas que com muita qualidade. Agora, o que eu penso é que as pessoas querem resultados muito rápidos. Portanto, e quando querem resultados muito rápidos, nem sempre a opção de apostar em jovens poderá eventualmente acontecer. Portanto, é mais fácil tentar jogadores com mais maturidade, jogadores que já deram alguma, em termos de resultados, já apresentaram alguns resultados nessa divisão. Agora, os jovens devem ter a sua oportunidade, devem ter o seu espaço, devem de também, muitas vezes, não querer pensar que as coisas são rápidas demais, portanto, esperar pela sua oportunidade, esperar pelo seu tempo, porque se forem ambiciosos, se trabalharem muito, se olharem em conta tudo aquilo que se lhe diz e tudo aquilo que os mais experientes também apresentam, podem eventualmente e devem ter o seu espaço. Agora, dando aqui também um bocadinho de seguimento à conversa, o professor sente que, por vezes, existem os clubes que querem, já estávamos aqui a falar das coisas, que quererem que as coisas aconteçam rápido demais. Acha que, tanto nas divisões mais inferiores como nas divisões superiores, existe uma falta, não diria falta de planeamento, mas talvez uma falta de planeamento sim, mas a longo prazo? Ou seja, não existe uma ideia de crescimento sustentável, tem que ser tudo para agora? Isto é assim, nós temos um exemplo, o Sporting, por exemplo, neste momento apresenta uma equipa muito jovem. E porquê é que apresenta uma equipa muito jovem? Porque em termos de orçamento foi quase obrigado a ter que apostar na formação. E vê-se que os jovens neste momento têm qualidade, a experiência, eu costumo dizer que um jogador experiente não é pela idade. Eu posso ter um jogador com 18 anos ou 17 anos muito experiente e outro com 30 e poucos anos e não é experiente. A experiência tem a ver com o espaço, a experiência que teve em termos de jogo. Se for um jogador com 18 anos, mas que fez uma caminhada, um percurso numa boa formação nas seleções nacionais e que teve e que ganhou essa experiência, eu não posso dizer que não tem. E assim como ao contrário, se for um jogador com 35 anos ou 34 anos, que nunca andou pelas seleções, nunca conseguiu atingir patamares de rendimento superior, portanto, para mim é um jogador pouco experiente. Por isso, isto é assim, o jogador jovem, tendo valor, tem que jogar. Portanto, para mim nem se pode prejudicar um jogador por ser muito novo, nem se pode prejudicar um jogador por já ser muito velho. Nós também temos o exemplo do Cristiano Ronaldo, que tem 37 ou 38 anos e que dentro do campo apresenta qualidades e características superiores a qualquer jovem, não é? Assim como não se deve prejudicar, deve-se ter em conta a valia do jogador, não olhar para o bilhete de identidade e não ter receio de apostar. Estamos aqui a falar de vários desafios que também competem aos treinadores. O que é mais desafiante enquanto treinador de futebol? Nesta profissão, quais são os maiores desafios e também as maiores dificuldades? Os maiores desafios é começarmos a formar um plantel, juntarmos 20 e poucos jogadores e tentar que esses 20 e poucos jogadores formem uma equipa. E formar uma equipa é formar um todo, que todos pensem da mesma forma, pensar da mesma forma o jogo, portanto, saber estarem todos imbuídos no mesmo princípio, no mesmo objetivo, saber o que é que cada um pensa em termos de jogo e saber o que pensa em termos de
de chegada ao objetivo, e chegar ao objetivo é chegar à vitória. Portanto, isso aí é que me dá gozo em termos de treino, é ver a evolução que temos enquanto equipa, enquanto eu penso o futebol como um todo, e ver que ao fim de 3, 4 semanas já o que é que nós conseguimos tirar desse grupo que de início era somatório de unidades, portanto de jogadores, tinham vindo cada um de partes diferentes e depois estarem todos já a procurar o mesmo caminho e ter o mesmo pensamento. E para isto tudo acontecer, para além da figura treinador, tem que haver aquela figura, o líder. O treinador tem que ser um líder. Quais são as características mais relevantes, ou seja, para um líder, para conduzir com sucesso a gestão do grupo? Primeiro, um líder tem que ser reconhecido. Então, quem está sobre a alçada do líder tem que o reconhecer como líder. Portanto, tem que não haver desconfianças relativamente ao valor que ele tem. Eu penso que é um ponto-chave relativamente à liderança. Um líder também deve de... Como? No fundo, haver um reconhecimento do outro lado do líder. Exato. Esse líder também deve reconhecer que tem pontos fracos. Portanto, reconhecer que tem fragilidades, que não sabe tudo, que muitas vezes não é falta de liderança quando se reconhece que errou, se reconhece que pode eventualmente alterar o rumo para poder atingir os objetivos de outra forma. Também em termos de liderança, eu acho que ele tem que ser justo, portanto, tem que ser correto com as pessoas. Toda a gente tem que reconhecer que as situações que estão a ser colocadas pelo líder são colocadas de forma a que todos reconheçam que não há estratagemas diferentes relativamente a isso. Portanto, deve de conseguir motivar as pessoas que trabalham com ele. Deve também, relativamente ao líder, relacionar-se com pessoas, e eu estou a falar relativamente ao processo de treino, e sendo o processo de treino um todo, o líder tem que conhecer todas as vertentes do treino. E para aí também deve-se juntar aos colaboradores de forma que possam, eventualmente, fortalecer essa equipa com o conhecimento de cada um. Portanto, eu acho que, relativamente à liderança, sendo uma liderança correta, uma liderança em que toda a gente se sinta motivado, que o líder consiga motivar, acho que tudo se torna mais fácil. Fazendo aqui também o paralelo com o facto de ser treinador, professor, há alguma tática, digamos assim, que seja utilizada no campo e também seja utilizada na sala de aula? Ou seja, quais são as semelhanças do José Alberto líder enquanto treinador e do José Alberto líder enquanto professor? Eu acho que não se pode separar muito as duas áreas. Portanto, um professor também é um educador, também não, é um educador, um treinador também é um educador, portanto, também relativamente à liderança é muito parecida. Portanto, a minha liderança, o líder que eu sou, portanto, não difere muito da escola, do clube. Portanto, tento, na escola, que me reconheçam
pelo valor, pelo conhecimento, e aí é que não pode haver dúvidas. O líder tem que ter conhecimento, também tem que motivar os alunos, assim como os jogadores, de forma diferente, mas os alunos para atingir os resultados, e não anda muito diferente disso. Então, se calhar, falando ainda um bocadinho deste ponto, muitas vezes ouvimos dizer que, por exemplo, um dos treinadores mais conhecidos do nosso contexto, Jorge Jesus, que pode, nas conferências de imprensa, cometer algumas gafes, mas uma coisa que tem de bom é fala a linguagem dos jogadores. A comunicação para um treinador e também para um professor, falar a linguagem dos jogadores, falar a linguagem dos alunos, dos jovens, é também bastante importante. Como é que conseguimos, como é que trabalhamos essa adaptação, digamos assim, da nossa linguagem para uma linguagem quase universal para que todos os envolvidos entendam? Isso faz parte das características do líder, a capacidade de adaptação. Portanto, e nós temos que nos adaptar ao contexto em que estamos. Portanto, se eu estiver a falar para os jogadores, falo de uma forma diferente. Se for para os meus alunos, até pelo escalão etário deles, falo de maneira diferente. Mas não posso fugir de ter como característica uma automotivação por parte deles. Portanto, isso aí é sempre importante. Nós, e deu o exemplo do Jesus, portanto, falarmos uma linguagem de forma que toda a gente compreenda e toda a gente fique sintonizada da mesma forma. Não é? Agora, é importante sempre haver uma busca constante pela excelência, e aí é importante a função do líder, haver uma capacidade forte relativamente a relacionar-se com todos os agentes, quer seja na escola, quer seja no clube. Quando eu falo nos agentes, é nos jogadores, nos diretores, no departamento médico. Portanto, tudo isso faz parte das características do líder, não é? Exato. Isso é o importante disto tudo, e para resumir, relativamente à liderança, é o saber como conquistar o respeito dos seus subordinados. Não é? Isso aí é que é importante, nós sabermos como é que vamos conquistar o respeito pelas pessoas que nós estamos a liderar. Passando um bocadinho a esta situação atual com esta pandemia. Desculpa, André, e eu quando digo isso, é saber tratar as pessoas de forma igual e justa. Claro. Muitas vezes o líder não faz isso. E é importante porque eu costumo dizer também que... Depois nesse capítulo também entramos nos diferentes tipos de liderança. Exato. Eu digo isso porque costumo dizer que os jogadores, e neste caso os alunos, são inteligentes. Claro. E também pensam. E sabem quando é que nós estamos a decidir bem e quando estamos a decidir mal. E sabem também quando estamos a ser justos e injustos. Portanto, eu, na minha forma de liderança, costumo pôr as coisas de forma clara, de forma que não haja dúvidas. Exato. Para que todos saibam que quando estou a agir desta forma, neste contexto, tem que ser igual noutro contexto com outra pessoa. Portanto, se nós tivermos 2 pesos e 2 medidas, aí, em termos de liderança, começamos a perder um bocado e começamos a perder, como na gíria do futebol se diz, o balneário. Exato. E na escola, a turma. Passando agora um bocadinho à situação desta pandemia da Covid-19, como é que é trabalhar em contexto de pandemia, nomeadamente no planeamento e na gestão do plantel, no planeamento e gestão da equipa e dos treinos, e também em paralelo com a escola, porque eu sei que o professor é diretor de curso, também é diretor de turma. Como é que estamos sempre em adaptação constante, quais são os desafios e como é que se trabalha desta forma? Na escola, portanto, eu não sou diretor de turma, sou diretor de curso, de técnico Exato. de gestão, técnico de apoio à gestão desportiva, e neste contexto está a ser um bocado complicado, porque nós temos alunos que estão a fazer estágio em instituições, e aproveito para agradecer à Aventur por facilitar que os nossos alunos também realizem o seu estágio aí na instituição,
Recebemos E, conteúdo. e é um bocado, portanto, é complicado. Porquê? Porque neste momento, não podendo estar em prática, portanto, não podendo estar em contexto de trabalho, estão em prática em teletrabalho ou em prática simulada, que é muito mais complicado para os alunos, porque a aprendizagem no terreno far-se-á de forma muito mais segura e melhor, não é? Mas é complicado gerir isso, gerir os trabalhos que os alunos têm neste momento de realizarem para conseguirem atingir o número de horas que a formação em contexto de trabalho obriga. Pronto, mas nós, em ensino à distância, estamos a tentar fazer isso e estamos a tentar também que, quando nos deem a possibilidade de realizar novamente a prática no contexto de trabalho, consigamos ir novamente para as instituições e a realizarmos lá a totalidade das horas. A nível de treino, é também complexo, porque de início a associação estava a realizar jogos de forma condicionada, e quando digo de forma condicionada, porque não havia público, e os jogos eram em contextos diferentes dos habituais, portanto muitas vezes nós não sabíamos em que dia que íamos jogar, não sabíamos a que horas é que íamos jogar, dependia um bocado das diretrizes que o governo ia lançando ou a Direção-Geral de Saúde. Neste momento, os campeonatos pararam, portanto, estamos a aguardar o reinício. Os jogadores estão a fazer, portanto, estamos a enviar planos de treino para os jogadores cumprirem. Estamos também, uma vez por semana, a dar treino em vídeo. Sim. Vídeo. E pronto, é assim. Não é aquilo que nós queremos, porque os jogadores gostam de sentir, e eu também gosto de sentir o terreno de jogo, o balneário, realizarmos o treino e perspectivarmos o treino como um todo. Neste momento não, cada um está em sua casa, cada um está a realizar não treinos de futebol, mas treinos de condição física, que é totalmente diferente. Estamos a aguardar, não está a ser fácil, para os jovens também não está nada a ser fácil, porque não estão a competir, não estão a treinar. A Associação de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol já também analisaram o número de jogadores que se perderam neste ano em termos de inscrição de jogadores federados, e foi um número muito alarmante, e isso prejudica o futuro. E eu ia precisamente pegar por aí. Temos uma pergunta do Facebook, do Rui Rack, que pergunta ao Mister quais seriam os objetivos do Oliveira do Douro para esta época. São 3 perguntas. Se a falta de público nos jogos, principalmente em casa, e eu que já tive essa experiência, eu acho que de facto o público em casa no Oliveira do Douro puxava a equipa para cima do adversário, se faz falta o público, e se concorda se houver retoma, se concorda com a retoma sem a testagem dos jogadores. Os objetivos do Oliveira do Douro, de início, eu fui para lá e para tentar levar o Oliveira do Douro para outro patamar. As coisas estavam a correr bem, neste momento estávamos em segundo. Era o nosso objetivo, pelo menos, ir à fase da subida, tentar a fase final. Tivemos alguns deslizes pelo caminho, até pelo facto de muitos jogos terem sido adiados. Fomos obrigados a fazer 3 jogos numa semana. Tínhamos agendados 7 jogos para um mês, para o mês de janeiro. Exato. Portanto, não é fácil quando os treinadores das equipas profissionais se queixam. Eu ia pegar tempo. O Carvalhal queixou-se de jogar de 3 em 3 dias. Tem que ter tempo e bem para recuperar, para treinar, coisa que a Associação de Futebol do Porto
deveria ter em conta isso, porque o jogador para jogar, para ter uma prestação, tem que recuperar e tem que treinar. E estamos a falar de jogadores, muitos deles conciliam com um trabalho Sim, fora, não são jogadores profissionais, têm um trabalho paralelo à atividade do futebol. claro, eu tinha jogadores que se levantam às 6 da manhã, jogavam à noite, de manhã tinham novamente que treinar, passado depois trabalhar, depois à tarde fazíamos o treino de recuperação, passado 2 dias jogavam novamente. Portanto, isso Claro, portanto, não é, em termos de futebol, a associação tem que também ter em conta isso e não prejudicar o jogo, não prejudicar, portanto, quem anda a treinar e quem gosta disto. Relativamente ao público, faz muita falta em termos de jogo. O futebol sem público ou qualquer atividade sem público que é feita para o público, portanto, deixa de ter razão de existir. Portanto, não é uma situação que eu também concordo que não se deva parar os campeonatos, mas sem público não é a mesma coisa. A motivação é totalmente diferente, portanto, é comer uma sopa sem sal. Exato. Agora, outra questão era que... Da retoma dos campeonatos. A retoma dos campeonatos. Sem a testagem. Eu fui sempre apologista que deveria-se fazer testagem. Portanto, era apologista também que nos moldes que o campeonato, e eu estou a falar pelo campeonato da Associação de Futebol de Porto, se estavam a desenrolar, não deveriam se desenrolar. Portanto, não. Acho que foi uma boa medida terem parado os campeonatos, porque não havia testagem, não havia controle. Nós tínhamos a preocupação de ter os jogadores em balneários diferentes, portanto, não haver distanciamento. A equipa toda no mesmo balneário. Sim, haver distanciamento e eles não se equiparem todos no mesmo balneário, mas o Libertador tem condições para isso. Sim. Há muitos clubes que não têm condições. Nós fomos jogar a campos que eram balneários muito pequenos, que estávamos todos juntos, quase uns em cima dos outros, sem condições nenhumas, e dessa forma eu acho que não concordava que o campeonato estivesse a desenrolar. Portanto, para o campeonato se desenrolar tem que haver condições. Condições é ter condições de recuperação dos jogadores, portanto, não jogarem de 2 em 2 dias, não é ter condições de treino, portanto, ter tempo suficiente para treinar, mesmo com esta retoma, se houver reinício dos campeonatos, tem que nos dar tempo para fazermos uma pré-época, porque os jogadores já estão parados desde janeiro, portanto, e não podem agora dizer que o campeonato vai começar e passar uma semana já obrigarem ao reinício do campeonato, portanto, tem que haver uma pré-época. As pessoas têm que haver testes de forma a garantir que não haja segurança. Portanto, tudo isso tem que ser muito bem ponderado para que não possamos realizar os jogos, mas com segurança e não pôr em causa a saúde dos jogadores, dos diretores, dos treinadores e principalmente dos familiares. Só para terminar aqui este capítulo dos jogos de 3 em 3 dias, denotou com todas estas alterações e condicionantes, que se existiu, pelo menos no seu plantel, se existiu um aumento de número de lesões, microlesões ou até lesões mais graves? Sim. Na semana em que nós tivemos 3 jogos, tivemos casos de lesões, não foram musculares, mas foram traumáticas. Não traumáticas, mas de entorses do pé, por exemplo, ruptura de ligamentos,
e no joelho também. Portanto, não foram musculares, mas também não sei se não poderia ter sido o facto de haver uma sobrecarga grande. Uma sobrecarga enorme. Depois de muitos anos no Gondomar, o professor teve um papel ativo na formação e na equipa sénior. Como é que o professor sente a cultura desportiva do clube e da comunidade em geral aqui na zona de Gondomar? Portanto, o Gondomar é um clube bem estruturado, com muito boas instalações. O presidente, o Sr. Álvaro Cerqueira, tem tido a preocupação de dotar o clube de infraestruturas ao nível dos melhores. Quando eu digo ao nível dos melhores, digo ao nível de clubes que estão na segunda liga e na primeira liga. Portanto, é um clube desde departamento médico, desde campo de treino, desde balneários, um clube muito bem... Tem umas instalações enormes também. Muito bem equipado, portanto, tem bastantes campos de treino, portanto, e tem um campo relevado e tem 3 sintéticos. Sim. É um clube que 3 sintéticos, são 2 sintéticos mais um... Mais o pequenino que é o Maracanã. Sim, mas considera-se um campo, 2 sintéticos e um campo de relva natural. É um clube que, em termos de formação, tem um coordenador responsável, tem muitos miúdos, em termos de escolinha, que se inscrevem e que têm os treinos lá. Tem todos os escalões de futebol com 1 e 2 equipas, portanto os júniores, os juvenis, penso que já têm 2 equipas, portanto isto para dar aquilo que nós tínhamos falado, para que os jogadores do primeiro ano possam estar a competir e no ano seguinte aparecem para já conseguirem dar o salto. Num patamar superior. É um clube que já formou jogadores como a Grande Bandeira, o Jota, o Diogo Jota, portanto, e outros jogadores que passaram lá pela formação, até no meu tempo, que conseguiram rentabilizá-los e vender até equipas de primeira divisão. É uma equipe, é um clube que, quando eu estive lá, tinham todas as equipas no Nacional, e é isso que o Gondomar neste momento está a tentar, eu sei, colocar todas as equipas no Nacional, porque competir no Nacional é totalmente diferente, se for numa primeira divisão. Portanto, o tipo de... A competição e também a dificuldade aumenta. É totalmente diferente e em termos de formação prepara melhores jogadores. Portanto, eu acho que o Gondomar, também falo pelo carinho que tenho, foram 12 anos que eu passei lá, portanto não posso de esconder isso, mas é um clube que é uma referência a nível de Gondomar e a nível mesmo do distrito do Porto. Sim, isso depois também é importante porque cria sentimento nos clubes aqui em volta também de continuarem a trabalhar e não só criar dificuldades, mas também criar infraestruturas e nota-se isso, trabalhar. Que o caso, por exemplo, do Sousense melhorou muito em termos de formação, o caso do Gens também em termos de infraestruturas e de formação também melhorou, o Ateiense também agora já está a ter o seu campo de sintético, o Rio Tinto também é um clube como referência que tem agora já um campo de relva natural e um campo sintético, que eu penso que já está a ser construído ou que já acabou de ser construído. Portanto, eu acho que acabou há pouco tempo de ser construído, sim. O Fanzres, a mesma situação, também tem boas condições. Portanto, todos os clubes aqui, São Pedro da Cova é um clube que neste momento vive uma situação diferente. Se calhar também é preciso olhar um bocadinho mais pelo São Pedro da Cova, pelo facto de ter aqui na localidade
pessoas que gostam muito de futebol e neste momento, em termos de infraestruturas, se calhar não são as melhores, comparativamente com outras. Portanto, tem um campo de relva natural, mas que também envolve muito investimento para o tratamento e para a recuperação da relva, e tem outro campo de relva, portanto, de piso terra batida. Precisava-se também de um sintético, de forma a proporcionar aos jovens aqui de São Pedro que pudessem experimentar e jogar em condições melhores, porque também saíram daqui bons jogadores. Mas a nível do concelho, acho que neste momento já não nos podemos queixar muito em termos de infraestruturas e em termos de clube que estão a apostar na formação. Professor, para terminar, parecendo que não, mas já estamos quase, salvo erro, a uma hora à conversa, eu gostaria de pedir, se fosse possível, o professor deixar uma mensagem para todos aqueles que vão ver este vídeo e acompanhar esta nossa conversa e que queiram ter um caminho ao nível do desporto e até, quem sabe, a nível de treinador e de futebol. É com agrado que eu vejo que já passaram quase uma hora, portanto nem dei por ela, pensei que é verdade. Estávamos aqui há 5 minutos quase. Pouco mais do que isso, mas é com agrado que sinto isso. Portanto, o que eu posso dizer é que as pessoas tentem sempre atingir aquilo que sonham, que tentem sempre formarem-se, não terem receio de aprender, não terem receio de questionarem-se, não ter receio de partilhar conhecimento, que é importante. E agora, neste tempo em que nós estamos, há muitas formações online, há muitas práticas que dão conhecimento. E relativamente a ser treinador, é gostar daquilo que faz, rodear-se das pessoas, e eu nesse aspecto tento-me rodear sempre, e não foi por acaso que convidei o André para fazer parte da minha equipa técnica, porque reconheço uma mais-valia, e é isso que um treinador tem que saber, é saber que também tem limites, que também há aspectos que não domina tão bem, que tem que se rodear de pessoas que tenham gosto, que sejam honestas, que questionem o treinador de forma a que ele tenha a obrigação de pensar, que pense mais, que nem sempre tudo o que faz é bem feito. Não é? Ainda ontem o Jesus disse que raramente se engana. Eu, no meu percurso, engano-me muitas vezes, mas tento corrigir através de um suporte do conhecimento. E é isso que eu digo, e aos jogadores, àqueles que pretendam ser jogadores, que lutem sempre por aquilo que querem, que nunca pensem em desistir, que o caminho é sempre longo, nunca pensem que as coisas vão ser facilitadas, não. É preciso muito suor, muito trabalho para se atingir aquilo que se quer na vida, mas nunca desistir e pensar sempre que pode surgir uma oportunidade, e eu ainda sonho com uma oportunidade também. Exatamente. Bem, da nossa parte é tudo. Mais uma vez agradecer ao professor José Alberto por ter aceito o convite e por ter estreado connosco esta nossa atividade do projeto Academia Desportiva Falar de Desporto, e até uma próxima. E obrigado mais uma vez, professor. Eu é que agradeço, e mais uma vez, para mim foi uma honra, e ser o primeiro convidado ainda me trouxe mais responsabilidades. Espero ter ido às expectativas que criaram, e estou sempre disponível para que a aventura e o André precise. Estou sempre disponível para partilhar experiências e partilhar conhecimento. Obrigado.
Por fim, resta-me agradecer aos nossos parceiros, à Associação Social Silveirinhos pela cedência do espaço, à FARS por ter cedido a licença Zoom onde decorreu a atividade, à CPCJ de Gondomar e ao Centro Hípico de Valongo por terem feito a divulgação. E, por último, mas não menos importante, ao IPDJ, porque sem o IPDJ a atividade não se teria realizado. O IPDJ deu-nos todo o apoio necessário e tem feito isto de forma constante, não só connosco, mas com todas as associações juvenis. E só assim é que nós conseguimos levar tudo isto aos nossos jovens. Até à próxima.